Hoje nós vamos para o capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. Isto é, nós estamos encerrando o primeiro Evangelho. Hoje é dia de formatura, isso mesmo, hoje tem formatura e a primeira formatura do Novo Testamento, hein? Então hoje é um dia muito especial. O que esse capítulo 28 de Mateus traz para nós? A ressurreição. Muito bem, todo o mistério pascal, ou seja, toda a centralidade do Evangelho, e eu poderia dizer com toda certeza, toda a centralidade da Bíblia está na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E a ressurreição é o ponto principal. Como diz São Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo seria vão. Em vão seria, a nossa fé, o que a gente faz. Mas Jesus verdadeiramente ressuscitou, tá bom? Então, nós vamos aqui ver, estudar, aprofundar no relato da ressurreição de Jesus em Mateus. Você tem que levar em consideração que cada evangelista, ele narra de uma forma os fatos que aconteceram na vida de Jesus, né? Então, Mateus de um jeito, Lucas de outro, João de outro, Marcos de outro, tá certo? Hoje nós vamos ver, então, como Mateus traz para nós a ressurreição. Dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, chama mais gente para fazer essa caminhada aqui, ó, de você se jogar na palavra de Deus, né? Trazer a palavra de Deus ao seu coração, né? E fazer com que a palavra de Deus possa iluminar você. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 28, que é um capítulo curto, né? Depois do sábado, quando amanhecia, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago as suas vestes, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vos disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes do sacerdote. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções, e essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Os 11 discípulos foram para Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos escrevi, tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Muito bem, quando a gente for estudar os outros evangelhos, Lucas, Marcos e João, você vai ver que cada um relata a ressurreição de Jesus de um modo, né? Dando mais peso a esse acontecimento ou aquele acontecimento. Mas todos eles são unânimes
em afirmar. Maria Madalena estava ali no momento em que percebeu que o túmulo estava vazio. Foram as mulheres, principalmente Maria Madalena, que foi levar a notícia da ressurreição. Também que as mulheres foram visitar o túmulo e lá viram que ele não estavam lá. Então, outros acontecimentos, Mateus chama a atenção. Por exemplo, a questão de que ele narra um momento em que as mulheres chegam com tremor de terra, com o anjo aparecendo. Isso é mais uma linguagem apocalíptica, com certeza. Elas viram o túmulo vazio, Jesus não estava lá, né? E Mateus narra isso como se tivesse tido um grande tremor. O tremor de terra é mais uma linguagem apocalíptica e teofânica para dizer que Deus agiu. E também porque para dizer e para retratar e para ilustrar o tremor espiritual, emocional que aquelas mulheres sentiram quando viram o túmulo vazio. Com certeza não aconteceu um tremor no momento em que elas viram o túmulo vazio, mas foi uma linguagem mais teofânica, ou seja, como se Deus estivesse agindo. E talvez pudesse ser uma maneira de mostrar, né, a emoção, a comoção, o tremor espiritual diante daquela visão do túmulo vazio. Mas o importante é que Mateus diz: quando as mulheres chegaram, Maria e Maria Magdala, ou Maria Madalena, viram, né, chegaram, então um anjo desce do céu, treme a terra, ele parece. Então, isso é uma linguagem muito de teofania, ou seja, uma linguagem muito de Deus agindo. Mas o que realmente acontece é que elas chegam, olham, o túmulo está vazio, e elas entram e tem um grande pavor, porque ou roubaram, ou fizeram alguma coisa com o corpo, ou nada. E aí elas percebem, Jesus ressuscitou, como ali havia dito, né? Elas têm aquele momento de encontro com o sagrado, que é justamente o anjo dizendo: ó, ele ressuscitou. Elas percebem, realmente ele ressuscitou. Ele tinha dito que ia ressuscitar. E é quando elas voltam para contar. E vão para a cidade contar. Mateus, ele se adianta, ele traz um detalhe que é muito interessante, que antes das mulheres chegarem na cidade, os guardas se adiantaram e foram contar para os sacerdotes. E chegando os sacerdotes disseram: ó, ele não está mais lá. E eles não sabiam explicar por quê. Eles tinham passado a noite toda montando guarda. E eles dizem: ele não está mais lá. Então, o que os sacerdotes fazem? Ó, digam para todo mundo que o corpo foi roubado. Primeira fake news primeira fake news do cristianismo, né? Começa para desmoralizar o cristianismo, né? Se solta a primeira fake news, ou seja, eles inventam a história que ele foi roubado. Dão uma soma de dinheiro. Por que Mateus faz questão de dizer isso? Porque no início do cristianismo, havia entre as autoridades religiosas este boato de que eles haviam roubado o corpo de Jesus. Então, Mateus vem aqui no seu evangelho afirmar categoricamente, com todas as letras, que este boato já existia desde aquele tempo, né? E, na verdade, é a primeira mentira criada aí para destruir o cristianismo. Não pega essa mentira não pega. Mentira dura um tempinho, depois acaba. Sabe aquela história de mentira tem perna curta? Porque ela não consegue correr muito. Então a mentira, ela sai correndo. Como ela tem perna curta, logo ela acaba. Então não durou muito tempo essa mentira, né? Mas outra coisa que Mateus faz questão de dizer, e que os outros evangelistas também atestam, Jesus fala: eu vou encontrar com vocês ressuscitado na Galileia.
e realmente o encontro se dá na Galileia. Jesus morre em Jerusalém, é sepultado em Jerusalém, ressuscita e diz, me esperem na Galileia, ou seja, lá no norte. E realmente, né, Jesus, pelo relato de Mateus, Jesus aparece na Galileia, num monte, que não é dito o nome do monte, e lá nesse monte, Jesus dá as últimas instruções, falando que é para batizar todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando a instrução de que para ninguém ter medo de nada, e além disso, Jesus reafirma a grande promessa de Deus: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Não adianta, eu estarei com vocês. Então, o relato da ressurreição de Mateus é conciso, bastante conciso, mas maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Como eu disse, as mulheres vão visitar o túmulo, veem que Jesus não está lá, enchem-se de pavor, lembra que ele falou que ele ressuscitaria. Mateus usa uma figura das teofanias, dizendo que tremeu a terra, né? Eu volto a dizer, talvez seja o tremor espiritual que as mulheres sentiram. Jesus aparece para as mulheres, elas têm uma experiência de Jesus ressuscitado, agora elas experimentam Jesus ressuscitado, manda dizer através das mulheres que ele vai encontrar com todos os discípulos na Galileia. Olha que interessante, né? Então aquelas mulheres, elas não só veem o túmulo vazio, elas têm uma experiência de Jesus ressuscitado. Jesus diz para ela, vou encontrar com vocês na Galileia, elas levam a notícia. Mateus já toca nesse boato, nessa coisa, nessa mentira do corpo roubado, e Jesus então acolhe os 11, porque Judas não está mais no grupo, ali na Galileia. E Jesus então termina, né, justamente, e diz, eu estarei com vocês. Estarei como? Como que Jesus permanece conosco? Através do seu Espírito, através da igreja, através dos sacramentos. Vamos lá, deixa eu ver alguns versículos aqui que é muito importante. Vamos lá. No versículo 1, vamos prestar atenção nisso aqui para a gente conhecer. Depois do sábado é domingo, é o primeiro dia da semana. Quando amanhecia o primeiro dia da semana, então é domingo, primeiro dia da semana. Sábado é o último dia da semana, não é? Para os judeus, sábado não é o último dia da semana? E quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Presta atenção, foram ver o túmulo. É o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana depois que o último dia terminou com o sábado, não é? Então vamos entender duas coisas. Primeiro, quando a Bíblia fala primeiro dia da semana, a Bíblia está querendo também dizer o primeiro dia da criação, o primeiro dia de um mundo novo, o primeiro dia da nova aliança, o primeiro dia depois de tudo que passou. A ressurreição de Jesus, ela inaugura uma nova criação. O que era velho passou, a antiga aliança passou, o sacrifício antigo passou, tudo aquilo que é antigo no Antigo Testamento passou. Agora nós começamos um novo tempo. Nós começamos uma nova criação. Por isso, tudo isto começa no primeiro dia da semana. Não é só o primeiro dia da semana, é o primeiro dia de um novo tempo. Muito bem, diz que é quando amanhecia. Você já viu que no relato do Gênesis, quando Deus cria o mundo, uma das primeiras coisas que Deus cria a luz? Então, quando tudo começa, que vem a luz da manhã, aí se descortina para nós um novo tempo, uma nova criação, uma nova luz, que é Jesus ressuscitado. Muito bem, tá bom?
um parêntese aqui. Será que você sabe, e aí você vai entender, por que que nós, cristãos, transformamos o primeiro dia da semana o dia mais importante? Por causa disso, gente. Por causa da ressurreição de Jesus. Para nós, não é importante o sábado, o último dia. Não. Não. Sábado era importante para a antiga lei. Sábado era importante para o Antigo Testamento. Sábado era importante para a antiga aliança. Não. Para nós, o sábado é o último dia da semana. Mas para nós, cristãos, o sábado não significa muita coisa, não? Não. Sábado significa para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, para as coisas antigas. Ah, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, para nós, o primeiro dia da semana passou a ser chamado Dia do Senhor. Dia do Senhor. Que em latim ficou Domini Dies, que depois se transformou numa palavra domingo. Domini Dia. Se transformou em domingo, na palavra. Mas para nós, o domingo, que é o primeiro dia da semana, o domingo, que é o primeiro dia da semana, é o mais importante. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, Jesus inaugurou a nova criação no primeiro dia, Jesus fez nova todas as coisas no primeiro dia. Ok? Tá bom? E aí você sabe que em português, só nós em Portugal chamamos o primeiro dia e depois temos a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, que virou depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Por isso que a segunda-feira, chamado segunda, por causa que é o segundo dia da semana. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos lá que tem mais coisas aqui. As mulheres, vamos lá. Está escrito aqui que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Que outra Maria é essa aqui? Essa outra Maria aqui provavelmente é a Maria, mãe de Tiago e José. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. No versículo 27, no capítulo 27, versículo 56, cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o capítulo 27, versículo 56. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Isso aqui é quando está falando ali do momento da crucifixão. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José. Então, provavelmente, essa Maria aqui, ó, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Essa outra Maria é a Maria, mãe de Tiago e de José. Elas foram ver o túmulo. Elas foram ver o túmulo. Não foram lá para ungir Jesus, não. O pessoal fala assim, as mulheres foram lá para ungir Jesus e tal. Não, Jesus foi ungido antes de morrer. Desculpa, antes de ser enterrado. Antes de Jesus ser enterrado, o seu corpo foi ungido, preparado, foi passado os perfumes, foi passado a mirra, foi passado a aloés, foi passado tudo, foi tudo preparado. E aí sepulta. Então elas não foram lá para ungir o corpo de Jesus. Não, elas foram lá para visitar o túmulo, para ver o túmulo, está escrito. Foram ver o túmulo. Isso aqui tem muito a ver, porque era muito comum naquela época, quando morria uma pessoa assim bastante santa, bastante religiosa, era normal que logo depois do sepultamento as pessoas faziam peregrinações para ir ao túmulo, para visitar o túmulo. Então, na verdade, a Maria Madalena e a Maria aqui não foram lá ungir o corpo de Jesus, não foram. Ele já estava ungido, ele já estava preparado. Elas foram visitar o túmulo, que era um costume da época, visitar o túmulo de pessoas santas, pessoas piedosas. Elas falaram, vamos lá visitar o túmulo de Jesus. Chega e se depara com uma grande surpresa, o túmulo está vazio. Bom, no versículo 2,
eis que houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Na verdade, isso aqui é um anjo do Senhor. Na verdade, esse anjo do Senhor não é um anjo Gabriel, não é um anjo Miguel, não é um anjo que mensageiro. É, na verdade, um anjo que fala com a autoridade de Deus. A gente poderia até dizer o próprio Deus falando ali através desse anjo, o próprio Deus falando, né? E essa linguagem usada aqui é uma linguagem bastante teofânica, uma linguagem que mostra as teofanias, ou seja, a ação de Deus, tremor, fenômenos atmosféricos, tudo isso. A gente tem que entender isso mais como não houve terremoto, não houve tremor, né? A gente tem que entender isso como eu disse para você, como um tremor interior, como uma reviravolta, um terremoto na nossa cabeça e a percepção de que Deus vem e revela, Ele ressuscitou, tá bom? No versículo 10, muito bem, no versículo 10, elas têm uma experiência com Jesus ressuscitado. Ninguém fala para elas que comenta, elas mesmas experimentam Jesus ressuscitado, né? Tanto é que quando elas estão voltando para falar sobre o túmulo vazio, Jesus aparece para elas e diz para elas aqui, ó, e disse-lhes, versículo 10, não temais, não tenha medo, e de dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois lá que eles me verão. A expressão meus irmãos, usada para designar os discípulos, ela só se encontra aqui em Mateus e em João. João capítulo 20, versículo 17. Né? Só aqui. É importante você lembrar disso. Né? Jesus designa os discípulos, os apóstolos, como meus irmãos, somente nesses dois momentos. Né? Vá dizer aos meus irmãos, ele está dizendo para os 11 lá, que eles vão me encontrar na Galileia, tá bom? Muito bem. No versículo 15, aquela história, né, interessante, ó. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão ainda hoje é espalhada entre os judeus. Por que Mateus faz questão de desbaratar essa mentira? Esse é um relato bastante apologético de Mateus. Apologético é de defesa, né? Para contradizer um boato, uma lenda, uma mentira que os judeus fizeram se espalhar, circular no tempo de Mateus. No tempo de Mateus, os judeus, principalmente ligados ao templo, fizeram circular uma grande mentira, dizendo, o corpo foi roubado, o corpo... Porque eles começaram a perceber o cristianismo crescendo, e eles começaram então a atacar esta nova corrente religiosa que estava nascendo com mentiras. Como eu disse para você antes, né, essa talvez tenha sido uma das primeiras mentiras feitas contra o cristianismo, né? E depois, até hoje, desde então até hoje, a igreja, o cristianismo sofre com as mentiras, com as fake news. E a primeira fake news, uma das primeiras fake news foi dizer que o corpo foi roubado. Como existia esse boato, essa mentira, Mateus faz questão de colocar esse discurso apologético aqui no seu evangelho, para contradizer essa mentira que estava acontecendo, tá bom? Muito bem, no versículo 16, diz assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Mas a gente não sabe que montanha é essa. É impossível identificar qual a montanha, né? Jesus não falou, eu não vou encontrar com vocês na montanha, mas não falou o nome da montanha aqui, né? Talvez seja o Monte da Tentação? Pode ser, o Monte da Tentação, a gente viu aqui em Mateus capítulo 4. Ou talvez seja o Monte da Transfiguração, né, que a gente viu no capítulo 17. Né? Lá no Monte da Transfiguração, Jesus se mostrou ressuscitado na frente deles, né? Pode ser que seja no Monte da Transfiguração, sim. Bom, no versículo 17, veja só. Quando ouviram,
lá na Galiléia, né, ressuscitado, né, adoraram-no, entretanto alguns hesitavam ainda. É interessante que Mateus faz questão de trazer a dúvida que alguns tinham. Isso outros evangelistas apresentam. Uma das dúvidas mais notórias que nós temos é a de Tomé, né, de Tomé, quando João fala de Tomé lá. Mas é estranho, é um pouco estranho, né, essa menção à dúvida dos apóstolos, porque, na verdade, Jesus estava ressuscitado na frente deles, com eles. Mas pode ter acontecido, sim, que alguns discípulos, alguns tenham, de repente, falado, mas espera aí, gente, um fato desse é muito grande para a pessoa absorver tudo, né? Então pode ser que tenha tido dúvidas em algum lá. No versículo 19, é uma coisa muito bonita, quando Jesus dá essa instrução, presta atenção. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante, por que eu vou te explicar. A expressão batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui, gente, se estabelece uma relação muito pessoal do batizado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você tem que entender isso. Primeiro, a designação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, já era presente desde os primórdios da igreja. Mas quando diz assim, que o batismo será feito em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, a relação é a relação pessoal de quem é batizado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A relação pessoal. Não é uma relação através da comunidade, através da igreja, através da assembleia. Não. É uma relação muito pessoal de quem é batizado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até hoje, quando a gente batiza, eu digo, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, a relação passa a ser muito pessoal de quem é batizado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É maravilhoso isso, viu? Maravilhoso. E para terminar, no versículo 20, há aqui uma coisa muito interessante. Olha aqui. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O que significa isso? Jesus aqui, ele reassume, presta atenção, a promessa da presença divina do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus prometeu que ficaria com seu povo o tempo todo, caminharia no deserto, quando o povo parasse, Deus ficaria em cima através de com o sinal de uma nuvem. Quando o povo andasse, Deus estaria no meio deles, andando no meio deles como uma coluna de fogo. Então, no Antigo Testamento, Deus promete que ficará com esse povo no deserto, no Sinai, em todos os lugares. Aqui, Jesus reassume esta promessa dessa presença divina que existe lá no Antigo Testamento. E anuncia para todos eles essa assistência eficaz de estar conosco todos os dias, mesmo na perseguição, mesmo nos momentos de dor e sofrimento, mas ele anuncia essa assistência eficaz. Assim, a gente poderia dizer, como essa presença de Deus se realiza no nosso meio? Pelo seu Espírito. Eu vou enviar o Espírito Santo. Como essa presença se faz no meio de nós? Pela igreja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele vai estar no meio de nós. Como a gente nota, sente essa presença? Pelos sacramentos. Os sacramentos é a única maneira que nós temos de tocar na graça e na presença de Deus. Isso, batismo, eucaristia, confirmação, matrimônio, ordem, unção dos... é assim.
E assim, Jesus cumpre a sua promessa de permanecer conosco sempre. Terminamos o nosso primeiro evangelho. Temos mais evangelhos que vêm pela frente, não temos? Temos mais 3 evangelhos. E olha que beleza, você está formado, graduado no Evangelho segundo Mateus. Receba o seu diploma. Aí, parabéns, parabéns, parabéns. Mas tem muita coisa pela frente. Vamos que vamos, porque tem muito caminho a ser caminhado. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Aleluia.